Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão estar assistindo nossa palestra, mas obrigado pela participar da nossa segunda JAP. Espero que vocês estejam gostando das nossas palestras. Nós escolhemos vários profissionais de todo o território nacional para estar falando sobre o tema de esporte de diversas áreas. E hoje nós temos aqui o Dr. Anderson Kirihara. É isso a pronúncia desse nome? Pronunciei corretamente? Isso, Anderson Kirihara. Kirihara. Isso. Isso. Mais uma vez, agradecendo ao doutor Anderson por estar aqui gravando esse vídeo com a gente, disponibilizando seu tempo, suas informações, seu conhecimento. A gente agradece muito isso aqui, muito, muito, muito. É para um público de estudantes de fisioterapia e não só de físio, então a gente tem só que agradecer. Doutor Anderson, ele foi convidado para falar aqui da gente, falar um pouco sobre as vivências do futebol e do uso das redes sociais pelo fisioterapeuta. E o currículo do Dr. Anderson, ele é formado na UNOeste, né, Universidade da Oeste da Paulista. Desde 2001, atua como fisioterapeuta, sendo sócio proprietário da clínica Global Físio, da Foz do Iguaçu. Ele é fisioterapeuta responsável por todas as categorias de base, mais profissional, de Foz Futebol Clube. Fisioterapeuta Foz Cataratas, futebol feminino. Fisioterapeuta responsável pela seleção brasileira de canoagem, de 2007 a 2014. Também ele é responsável pelas categorias de base e profissional do Foz Cataratas Futsal, desde 2009. Fisioterapeuta responsável também da seleção brasileira de futgolf, desde 2018. E também da seleção brasileira de futsal mais 40. E ele também faz parte do quadro Bem Verão, da Rede Globo, do programa Bem-Estar, lá de São Paulo, de 2013 a 2015. Anderson, é com você agora. Pode ficar à vontade, qualquer coisa, estamos aqui. Perfeito, Jean. Primeiro, gostaria de agradecer o convite, tá, para poder fazer essa palestra um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer. Dizer que sou muito honrado em estar aqui fazendo e compartilhando, na verdade, um pouquinho do meu trabalho. São 20 anos de experiência atuando diretamente na clínica esportiva e também na clínica geral, com pacientes, principalmente na área ortotrauma ortopédica, né? Mas eu queria falar um pouquinho, rapidamente, Jean já colocou o meu currículo, mas eu gostaria de colocar um pouquinho, alguns detalhes, né? Então, meu nome é Anderson Kirihara, tá? Trabalho aqui em Foz do Iguaçu, sou do interior de São Paulo, Presidente Prudente, mas há 20 anos já resido aqui em Foz do Iguaçu, né? Aqui em Foz me chamam por Doc Kirihara, conforme eu sou conhecido aqui, e também na área esportiva, nos clubes e seleções e entidades que eu trabalho. Enfim, falar um pouquinho da minha formação rapidamente. Sou formado desde 2001 na Universidade do Oeste Paulista, é uma faculdade que tem no interior de São Paulo, Presidente Prudente. Então, de 2001 até agora 2021, são 20 anos de formação. Desde 2001, trabalho na área clínica. Sempre o meu interesse foi trabalhar pela parte clínica e já visando o trabalho extra-clínica, que seria no esporte. Mas, na verdade, eu comecei realmente no esporte em 2004, quando eu recebi um convite para trabalhar com alguns clubes amadores aqui da cidade. Desde lá, então, já havia o meu interesse, e aí, a partir daí, eu comecei a perceber que era uma área que, além do interesse, poderia me trazer satisfação, poderia me trazer
um pouco mais de prazer dentro da área que eu havia escolhido, que era a ortopedia, né? Em 2002, eu inaugurei a minha clínica, tá, junto com a minha esposa, que é a Global Physio. Inauguramos a clínica aqui em Foz do Iguaçu, e era no centro da cidade. Com os trabalhos, com os atendimentos, aos poucos nós fomos ganhando um mercado que estava um pouquinho deixado de lado em Foz do Iguaçu, que era principalmente na área de ortopedia e na área esportiva. Em 2004, eu tive a oportunidade de abrir uma segunda clínica, então uma filial da Global Physio. E aí eu permaneci com essa clínica, com as duas clínicas, de 2004 até o começo de 2006. Foram 2 anos, então, trabalhando todos os dias nas duas clínicas. Tanto eu como os profissionais que trabalhavam comigo. Em 2006, então, eu tomei a decisão de parar com uma das clínicas e, por incrível que pareça, eu acabei fechando a clínica do centro e permanecendo na clínica que eu estou até hoje, que é na Vila Alta. Mas aí começa a história dentro do esporte. Em 2004, eu já havia recebido alguns convites, porém, eu não atuava diretamente com aqueles clubes amadores. Por quê? Porque eles iam até a minha clínica e ali eu fazia o atendimento dos atletas e, muitas vezes, na verdade, nem acabava indo em jogos, nada. Então, era mais um atendimento a um clube de futebol dentro da clínica. Tá? Quando se fala, então, de 2004 para cá, começa o que eu chamo de experiência profissional dentro da área esportiva. Nesses 20 anos, sou fisioterapeuta responsável pelo Foz Cataratas Futsal, time que disputa a Série Ouro, Liga Nacional e outros campeonatos de grande relevância. Sou fisioterapeuta também responsável pelo Foz Futebol Clube, que é um time de futebol profissional, também as categorias de base, que disputa a primeira divisão, disputou, na verdade, a primeira divisão, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, né? Mas atualmente está um pouquinho afastado das mídias aí. Sou fisioterapeuta atual da Seleção Brasileira de Futebol, que é um esporte que vem crescendo muito no mundo todo, né? Inclusive, esse ano vamos ter o campeonato mundial, se tudo ocorrer da forma que deve ser, no Japão. Sou fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Futsal 40+, né? Acima de 40 anos, com grandes nomes ali, Choco, Anderson Andrade, e outros atletas que foram destaque. Também, dentro da área esportiva, trabalhei por 7 anos com a canoagem slalom, né? A canoagem slalom, uma modalidade que tem um polo de treinamento muito forte em Foz do Iguaçu. Esse polo agora também está migrando para o Rio de Janeiro, até para poder usufruir de toda a estrutura que foi montada para os Jogos Olímpicos, que aconteceu aqui no Brasil, se eu não estiver errado, em 2016. Enfim, falar sobre o esporte é o que eu mais gosto, né? E hoje, recebendo o convite dessa instituição, eu decidi, junto com toda essa comissão, que a gente pudesse falar um pouquinho da vivência, da experiência dentro do futsal, que é o que eu estou trabalhando atualmente, já que, como eu disse, o futebol está um pouquinho afastado aí dos trabalhos por conta da pandemia. Conectou? Foi tranquilo. Perfeito. Tá, então vamos falar um pouquinho sobre essa experiência aí, essa vasta experiência de 20 anos. O que é trabalhar com esporte? Né? Muito se pergunta, muito se questiona o que seria trabalhar com esporte. Trabalhar com esporte é totalmente gratificante. Por quê?
Porque você consegue ver resultados a cada intervenção, né? A fisioterapia esportiva, ela vem crescendo muito, e isso nós temos aí que agradecer até mesmo ao Ronaldo Fenômeno, foi ele quem deu aquele empurrãozinho para a fisioterapia esportiva, até aquelas lesões seguidas dele. A fisioterapia esportiva ela era muito escondida dentro dos clubes, né? Criava-se a ideia da medicina esportiva e não se colocava a fisioterapia como um procedimento tão importante como é agora. Hoje, isso mudou muito. Hoje, a fisioterapia esportiva, ela trabalha de forma paralela com a área da medicina esportiva. Tá? Eu trabalho com futsal, propriamente dito, há 13 anos. E trabalhar com futsal, eu comecei lá em 2008. Comecei com uma equipe pequena aqui em Foz do Iguaçu, na qual eu dava assistência para eles, né, tanto nos jogos, nós estávamos num campeonato que era chamado de Série Prata, que seria a segunda divisão do futsal. Então, eu dava tanto assistência em quadra, como assistência nos treinos e também nos jogos. Tá? Não tinha muita expressão, era um time de pouca expressão na época, porém, tinha muito trabalho para fisioterapia. Né? Quando perdia jogos, ou quando era um jogo muito difícil, a fisioterapia estava sempre cheia, porque trabalhar com esporte, muitas vezes, vocês que talvez serão profissionais da área esportiva vão perceber o quanto isso tem relevância. Jogo importante, jogo de televisão, ou jogo que não vale nada, jogo que é muito distante, a fisioterapia vai ter os seus altos e baixos. Tá? Então, eu vou comentar isso daqui a pouco para vocês entenderem um pouquinho dessa vivência. Então, o início foi lá, tudo com a Unipa, chamava Unipa, futsal. Então, o meu início foi ali, e ali eu comecei a conhecer um pouquinho, já sabia da fisioterapia esportiva, mas conhecer um pouquinho da vivência, de como era atender atletas, de como era sofrer a pressão que nós sofremos quando atuamos na área esportiva, principalmente a profissional. Quando eu falo de pressão, gente, é pressão da comissão técnica, é pressão da diretoria, é pressão de torcida, é pressão por quê? Porque você tem que trazer resultados. E muitas vezes você trabalha sozinho, né? Porque o clube, como era um clube pequeno, ele tinha condições de ter um fisioterapeuta, que era eu. Então, eu tinha nas minhas mãos a responsabilidade de identificar lesões, tratar as lesões, dar prognóstico e ainda devolver aquele atleta em boas condições. Tá? E aí, como eu disse, começa as questões extra-quadra, né, que o fisioterapeuta tem que passar. Então, quando nós tínhamos jogos, vou depurar um pouquinho os atletas, quando nós tínhamos jogos importantes, que eram jogos de televisão, os jogos poderia ter uma vitrine ali, né, que seria uma vitrine, a fisioterapia ficava vazia. Todos os atletas estavam bem para jogar. E jogos mais longe, que tinham que rodar aí 600, 700 quilômetros, né, ou jogos até que eram bate e volta, saía no mesmo dia, jogava à noite e voltava, noite inteira viajando. Esses jogos, muitas vezes, a fisioterapia ficava cheia. Por quê? Porque às vezes o atleta não queria ir jogar. A gente tinha que saber a linha entre o que o atleta tem de lesão e o que o atleta não tem de lesão. Então, era mais uma dificuldade que o fisioterapeuta enfrentava, né, porque antes você acabava assumindo algumas responsabilidades. Hoje, mudou muito isso. Depois de 13 anos, eu consigo trabalhar numa equipe que me dá estrutura, trabalhar com uma comissão técnica já gabaritada, de profissionais que entendem cada um da sua área, mas, ao mesmo tempo, a gente consegue coordenar tudo isso. E um fato muito interessante que eu sempre falo nas palestras que eu venho dando sobre o futsal é exatamente isso.
que quando se monta uma comissão técnica onde você consegue trazer profissionais que nas suas áreas são gabaritados e respeitando cada limite, a equipe começa a fluir muito bem também, porque você consegue ter o quê? Um respaldo grande. E a fisioterapia, então, lá de 2008 para 2013, 2008 para 2021 mudou muito. Né? Hoje, nós conseguimos, através de exames, diagnósticos, nós conseguimos trazer rapidez, agilidade para o futebol e para o futsal também. Enfim, para todos os esportes que a gente atua. Tanto é que hoje eu estou falando para vocês um pouquinho do futsal, mas atuo em outros esportes, porque a gente consegue criar a mesma metodologia de trabalho. A fisioterapia esportiva, ela consegue trazer isso. É uma área que vem crescendo ainda, né? Às vezes a gente escuta, olha, a fisioterapia está saturada, estagnou, já tem muita gente na área esportiva. Não. Posso afirmar para vocês. Está crescendo, é uma área que vem cada dia se desenvolvendo mais. Eu estou há 20 anos e todos os dias eu vejo coisas diferentes, tanto na parte tecnológica, como na parte didática, como na parte de estudos, né? Então, situações que antes a gente achava normal, protocolos que a gente utilizava, hoje muda muito, né? Antigamente, se trabalhar um tornozelo, um entorse de tornozelo, tinha um protocolo. Depois esse protocolo mudou, e hoje já mudou de novo, ou seja, vem crescendo. Então tem campo, muito campo, né? Principalmente para alguns alunos que vão estar assistindo essa palestra, lá atrás está se perguntando, será que tem campo a fisioterapia esportiva? Tem, tá? Então tem muito campo também. E como que funciona isso daí, né? Como que é o dia a dia da clínica? Então eu tenho um clube, onde ele me dá todo o respaldo, e tem uma clínica que eu tenho que cuidar. Como que funciona? Aqui em Foz do Iguaçu, na minha experiência, nós trabalhamos em 3 etapas. Nós temos um clube, onde ali nos treinos eu faço todo o trabalho que tem que ser feito de orientação, de assistência àquele atleta. Nós temos a clínica, onde é feito os tratamentos das lesões, onde é realizado os tratamentos, porque ali a gente consegue ter aparelhos de alta tecnologia, conseguimos ter piscina, conseguimos ter recover, enfim, tem um aparato de aparelhos que a gente consegue trabalhar. E o atleta, ele consegue separar, ele consegue perceber que ali está no ambiente de tratamento, né? Ele está num ambiente mais sério, um ambiente um pouco mais pesado, porém é um ambiente de tratamento. Essa linha também que divide isso, pessoal, é uma linha muito próxima, né? Por quê? Você tem que saber dosar. Principalmente porque quando aquele atleta ele vai até a sua clínica, normalmente ele está num dos piores períodos para um atleta. Ele às vezes está em alto rendimento, jogando, correndo, fazendo gol, e de repente ele se machuca. Quer dizer, cria-se o medo, cria-se barreiras, cria-se a insegurança de como vai ser na semana que vem. Né? Muitas vezes ele é um jogador que faz a diferença, então a gente tem que saber dividir essa linha, né? O que é sério, o que é brincadeira, o que e deixar isso mais leve sempre para o atleta, mas tendo consciência de que a fisioterapia esportiva ela tem que seguir os protocolos, porque não adianta eu virar para o atleta e falar, olha, você vai voltar daqui uma semana, eu sei que o protocolo ele exige 2 semanas de tratamento. Então, eu não posso ser bonzinho, mas eu também não posso ser tão rude com esses atletas no dia a dia da clínica, porque a pressão é muito grande. A pressão em cima do fisioterapeuta, a pressão em cima do atleta. E quanto maior é o time, quanto maior a posição dele, né, se torna cada vez maior essa pressão. Então, quando eu falo do dia a dia da clínica, a fisioterapia esportiva é gratificante, mas ela te cobra, ela te faz entender que você
tem um trabalho muito mais sério, porque é uma pressão diária, não só da diretoria, torcida, mas o atleta, psicólogo, porque ele quer voltar em alto rendimento. Eu separei aqui um tópico, gente, né, que é muito... são as perguntas que normalmente o pessoal faz nas palestras. São do dia a dia da clínica, como eu falei, tem a pressão, tratamento, a gente evolui diariamente. Eu, particularmente, tenho uma afinidade com a minha comissão técnica, na qual eu coloco os prognósticos, mas todo dia eu passo relatórios do atleta para que a comissão esteja ciente do que está sendo feito, né? E como é a atuação do fisioterapeuta no treino? Muitas vezes, existem equipes que não têm fisioterapeutas no treino. Por que não? Porque às vezes eles não acham que é necessário você ter alguém ali, porque se ele machucar, ele vai até a clínica, se ele machucar, ele vai até o médico, né? Mas é importante sim, por quê? É ali que você consegue identificar pequenas lesões que o atleta às vezes negligencia. Como eu falei, às vezes o atleta sente um desconforto muscular e ele vai negligenciar. Por quê? Porque o próximo jogo é muito importante. Um jogo de televisão, é um jogo onde ele vai jogar contra uma equipe que tem uma condição melhor do que a que está atual. Então, às vezes, ele negligencia de forma errada e você no treino consegue identificar isso. Poxa, eu sei a característica de cada atleta e eu percebo que ele não está conseguindo desenvolver, então eu consigo chegar nele e falar: fulano, o que está acontecendo? Eu percebo que você não está chutando. Não, é que eu estou com uma dorzinha. Está com uma dorzinha, vamos cuidar para que ela não se agrave, né? Então, a gente tem que ter esse firme, tá? Porém, claro, a voz do atleta, ela tem muito poder, ela tem muita força. Então, o fisioterapeuta esportivo, ele tem que saber lidar com essa situação também. Imagina você tirar um atleta do treino, olhar para a sua comissão técnica e falar: olha, eu não vou... ele não vai treinar. Ter uma justificativa, e o atleta virar e falar: mas eu quero treinar, mesmo com um pouco de dor. Quer dizer, o técnico quer que ele treine, mas nós temos que ter a consciência, nós temos que ter o pulso firme para dizer: você não vai treinar hoje, porque você precisa repousar, você precisa iniciar um recover, uma recuperação ativa, passiva, para que amanhã você esteja 100%. Nós não podemos correr riscos, correto? Mas essa harmonia, às vezes, é um pouquinho complicada, né? Mas tem que existir. No dia a dia de treino, né? Eu sempre falo que olhos vivos, né? Tanto no pré-treino como no pós-treino. Então, você tem que sentir como que está o seu grupo, como que está cada atleta. Por isso que na pré-temporada, você tem que ter um contato muito próximo do atleta. É ali que você vai fazer, eu brinco com eles, eu vou escanear cada atleta. Então, eu vou saber como que ele está, porque no dia a dia de treino eu consigo identificando mudanças nele, né? Então, quando se fala no dia a dia de treino, é exatamente isso. Outro tópico que gera muita curiosidade, é em relação ao pré-jogo, né? Poxa, o fisioterapeuta, ele está lá contratado para trabalhar com o atleta e ele é para tratar as lesões, o que ele faz no pré-jogo? Nós, juntamente com o preparador físico, nós temos um papel fundamental no pré-jogo, porque nós ajudamos e auxiliamos no aquecimento, nós ajudamos e auxiliamos na preparação de todas as variantes para que o atleta ele não tenha lesões ou diminua a chance de ter uma lesão, né? Então, botinha, alguns atletas vão querer botinha de estarabapo, outros vão querer de covan, outros vão querer de atadura, e outros não vão querer e você vai ter que fazer, né? Porque você sabe que aquele atleta, muitas vezes, ele tem uma chance de fazer uma lesão. Então, você tem que fazer ele entender: ah, eu não gosto de usar botinha, eu não gosto de usar... eu não gosto de fazer aquecimento com pomada, com gel, com óleo antes do jogo, mas você tem que entender de algumas variantes que podem afetar. Eu, via de regra,
sigo 3 critérios. O primeiro é a temperatura do jogo, tá? Nós estamos numa época fria, nós estamos numa época de calor, hoje já tem ginásios com ar-condicionado, climatizado, então tudo isso influencia. É um critério que eu uso. Outro critério é, no caso do futsal, essa quadra é flutuante, é de taco, de piso, é de cimento, como que é essa quadra? Então, eu tenho também esse cuidado de olhar ali. E o terceiro, tá? É a hidratação do atleta. Hoje, eu olho muito por isso. Então, a hidratação eu começo com ela já no período da tarde. Se o jogo é à noite, à tarde eu já começo a hidratar aquele atleta. Porque eu sei que, independente se está no período de frio ou de calor, a temperatura, a hidratação ela é fundamental para que a gente possa evitar algumas lesões. Então, o pré-jogo começa bem antes, quando a gente fala em esporte de alto rendimento. Então, esses cuidados, muitas vezes, são negligenciados, podem trazer uma vida útil maior para cada atleta. Outra pergunta que se faz muito também. Doc, nos jogos, né? Eu vejo o fisioterapeuta ali sentado, às vezes tem o médico sentado. Qual que é o papel do fisioterapeuta? O papel do fisioterapeuta nos jogos é muito simples. Ele precisa ter uma atenção redobrada, porque é ali que ele vai identificar, junto com o médico, a biomecânica das lesões. Então, além de você assistir, torcer, você tem que estar atento a todos os movimentos. Porque se você identifica que aquele atleta ele teve uma lesão, então teve um choque, uma trombada entre os dois atletas, mas você vai ter a visão ali e olhar e falar assim, poxa, ele colocou a mão no joelho. Quando você corre lá, e aí, o que aconteceu? Ah, eu acho que o meu pé ficou preso. Tá? Então você já tem que ter aquela noção. Vou tirar o atleta, o futsal te ajuda. Você tem a possibilidade de tirar o atleta, fazer um exame mais apurado e devolver ele para a quadra. Diferente do futebol, que você tem segundos para tomar a decisão. E, abro um parênteses aqui, muitas vezes você vai tomar a decisão errada, tá? Mas você tem que ter pulso firme para trazer a confiança daquele atleta. Né? Eu tenho um critério que eu uso. Eu vejo a biomecânica, eu já chego para o atleta e falo, tá fora ou não tá fora? Ah, mas eu acho que dá. Eu não dou muito voz para ele naquele momento. Tá? Porque o atleta sempre vai querer ficar em casa ou em campo. Eu não dou muita voz para ele naquele momento. No futsal, eu tiro ele e vou conversar. No campo, a gente só vai conversar depois, porque daí, normalmente, ele deve ter o vestiário. Tá? Então, a gente tem que ter esse pulso firme. E aí você vai me perguntar, Anderson, tem 20 anos, você já fez, já tirou atleta e, às vezes, não era tão necessário? Já. Mas, infelizmente, aqueles segundos que você tem ali, você tem que tomar decisões que, às vezes, podem ser precipitadas. E já tirei atletas que, realmente, nós conseguimos salvar semanas de tratamento. Né? Ah, não é nada, é só uma câimbra. E você identifica que é uma contratura que pode gerar uma lesão muscular. Não, tá fora. E aí aquele atleta depois faz exames, uma contratura, se eu tivesse ficado, tinha feito uma lesão e assim por diante. Então, tudo influencia. O dia que você vai, nós estamos falando de futsal, mas só abrindo um parênteses no campo. Um jogo chuvoso é totalmente diferente. Né? Um jogo totalmente diferente. Então, você tem que orientar o atleta qual é a chuteira que ele vai utilizar, qual é o calçado, né? E assim por diante. Um detalhe que muitas vezes sobra para o fisioterapeuta é falar para o atleta, olha, você vai usar um tênis mais alto, um tênis mais baixo. Depende da quadra. E aí, você tem que estar atento a isso. Tem que ter confiança do profissional jogador, porque às vezes ele vai falar, poxa, eu treinei a semana inteira lá em foto com um tênis baixo e aqui agora eu vou usar um tênis alto e eu não vou adaptar. E aí você explica, olha, a quadra aqui é assim, talvez você vai sentir aquela dorzinha no joelho que a gente já vem tratando. Então tem que ter muito esse cuidado. Então, atenção dentro do jogo é redobrado, tá? É uma atenção redobrada. E aí, acabou o jogo, o fisioterapeuta está liberado? Não. Existe o pós-jogo, né? É ali que você vai fazer o relatório para a sua comissão técnica,
de cada atleta, né? O atleta tal sentiu isso, o atleta tal amanhã está fora do treino, do regenerativo, enfim, é aí que você vai fazer isso. É o relatório. Mas, para chegar no relatório, você vai ter que ter o contato com cada atleta, e vai ter atleta que machucou, vai ter atleta que está com dor, vai ter atleta que está com fratura, você vai ter que colocar gelo, fazer fisioterapia, enfim. Então, o pós-jogo, normalmente, após o final do jogo, a gente termina o nosso pós-jogo 1 hora, às vezes 1 hora e meia depois do jogo. Então, o jogo acabou 10 horas, o fisioterapeuta 10h15 está em casa. Não, ele vai estar em casa 11h30. Por quê? Porque ele tem que trabalhar esse pós-jogo. Né? Porque uma noite, um campeonato que você joga quarta e jogar depois no sábado de novo, ou joga quinta e já joga no sábado de novo, ou, que nem foi agora, nesse pós-retorno, né, pós-paralisação, no caso do pós-catarato, ele joga um dia sim, um dia não. Então, segunda, quarta, sexta, domingo, terça, e assim, tá? A gente não tinha tempo de recuperação. A recuperação era dentro do ônibus, a recuperação muitas vezes era de um dia para o outro, e aí tinha que estar com isso aí muito atento. Tá? Então, pós-jogo, é muito importante o cuidado com cada atleta. Tá? O atleta lesionou. Exatamente. Então, o atleta lesionou. O que você faz? Qual é o critério que você faz? Eu já tenho protocolos que são criados dentro da fisioterapia esportiva, e alguns deles que eu adaptei pelos 20 anos de experiência. Então, dependendo da lesão, eu já coloco esse atleta com um alerta, né? Então eu já coloco ele já, um entorse de tornozelo, eu uso RoboFoot, às vezes coloco muleta, enfim, para cada protocolo, para cada lesão eu tenho um protocolo estabelecido, bem ajustado, já pensando no prognóstico mesmo antes de ter um exame. Então a gente já consegue, olha, se o exame der isso, é assim que eu vou trabalhar. Se o exame der negativo, é assim que vai ser o trabalho. Porque às vezes você não tem tempo, né? Você não tem muito tempo. Então, o atleta lesionado, no pós-jogo, é isso. Foi para a clínica, nós vamos usar os protocolos, vamos usar o que tem de mais alta tecnologia. Por quê? Porque você precisa recuperar um atleta. Eu vou abrir um parênteses aqui. Trabalhar com atleta é diferente de você trabalhar com atleta amador, profissional e amador. Trabalhar com atleta de final de semana é totalmente diferente e é também diferente quando você vai trabalhar com pacientes na sua clínica, pacientes no seu dia a dia, tá? Principalmente por quê? Porque você tem que ter critérios. O atleta, você vai determinar um protocolo para ele, às vezes 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, e ele vai cumprir. O seu paciente, muitas vezes, ele não vai cumprir isso daí. Correto? E assim por diante. Gente, outro desafio que é trabalhar no esporte, muitas vezes, que as pessoas me perguntam nas palestras, e a parte financeira? Né? Porque se criou a ideia de que o esporte ele não vai te dar dinheiro. Né? Às vezes o jogador já ganha pouco, então você vai ganhar menos ainda. Né? A estrutura, muitas vezes, não é boa. Né? O pessoal não é bom. Né? Se você me perguntar, você já teve situações com os jogadores? Já, muitas vezes. Nenhum jogador gosta de ser tirado de campo ou de quadro. Nenhum jogador gosta de ter que fazer fisioterapia diária. Nenhum jogador gosta de ouvir assim, olha, você não tem nada. Nenhum jogador gosta disso. Né? Ele sempre vai puxar a sardinha para o lado dele. Então, eu posso dizer, financeiramente, é relativo. Tá? Como eu disse lá no começo da palestra, vale a pena a fisioterapia esportiva? Vale. Né? Agora, o financeiro é relativo. Por que relativo? Tem várias variantes, depende do clube que você está, depende do resultado que você entrega, depende de quantos profissionais aquele clube vai ter que montar para um departamento. Um clube tem 5 fisioterapeutas, então nem sempre vai conseguir ter uma boa remuneração para todos eles. Então a parte financeira é muito importante também. Né?
quando a gente fala em vivência no esporte, eu gosto sempre de frisar isso. Pode ir tranquilo, porque o financeiro vai ser ativamente proporcional ao resultado que você consegue dar ao seu clube. Tá? O pessoal, como eu disse, você tem que saber lidar. Porque a pressão externa em cima de um atleta é muito grande. A pressão dele, o resultado, também é muito grande. E quando a gente fala em pressão, eu estou dizendo exatamente daquele atleta que às vezes ele está bem, está no auge da temporada e ele lesiona. Quando ele lesiona, ele não sabe se ele vai voltar. Se voltar, se vai voltar em condições boas. E às vezes ele volta em condições boas, mas ele não consegue mais jogar. Porque daí ele se torna a segunda opção técnica. Então, às vezes eu tenho um atleta que volta bem, volta rápido, mas aí ele fala, poxa, me sacrifiquei e agora eu vou ficar no banco. Opção técnica. Né? De repente ele deu chance para que o profissional técnico, para que a comissão técnica pudesse ver que aquele jogador talvez não estava encaixando tão bem como a gente acha que está encaixando. Então, você vê como tem várias variantes, né, dentro do espectro pessoal também. Tá? Então, pessoal, poderíamos falar por horas sobre a vivência no esporte. Né? Eu tentei ser muito sucinto aqui com vocês. Eu tentei colocar tópicos para que vocês pudessem entender que o esporte vale a pena, mas que tem critérios, que você precisa estar antenado, você precisa estar sempre estudando, né? Mas estudando critérios. Você vai criar o seu protocolo, a sua forma de trabalhar com uma equipe, com uma missão técnica. E aí, um tema que eu gosto muito, e que lá no começo a gente disse que eu poderia estar falando também um pouquinho, é sobre as redes sociais. Né? Hoje as redes sociais, ela tem aumentado muito. Tá? Hoje o engajamento nas redes sociais, principalmente quando a gente fala das 3 plataformas aí, o Instagram, o Facebook, o TikTok, tá? E aí vocês vão me perguntar, você trabalha com qual rede social? Eu, particularmente, já até por conta de tempo, trabalho só com Instagram e Facebook. Eu não trabalho com TikTok. Confesso a vocês por falta de tempo mesmo. Tá? Fui estudar marketing, porque eu vi que os resultados que me entregavam não eram os resultados que eu precisava. Tá? Então, eu fui estudar marketing, eu fui em busca de um mentor para isso. Então, eu fui em busca de alguém que pudesse me mentorar, tanto no aprendizado do marketing, como na segunda etapa, que era a execução daquele marketing. Tá? Quem trabalha com marketing sabe. Você primeiro precisa imaginar o que eu vou fazer, isso aqui vai me trazer qual resultado. Depois pensar na execução daquele resultado. Né? Primeiro você tem a ideia. Poxa, vou levantar um balão aqui, vou levantar uma cadeira com bexiga, com balão. Agora, como que eu vou executar isso? Então é diferente. E dentro da área das redes sociais, isso é muito importante. Só que tem algo muito mais importante que isso, que é o quê? É o limite dentro da área esportiva, dentro da fisioterapia, da área médica, da saúde. É você saber que tem um limite entre a ética e a exposição. Tá? Então, assim, eu já disse atrás, eu não trabalho com TikTok por uma questão de tempo. Mas hoje, eu sou bem sincero com vocês, vejo uma exposição muito grande dentro do TikTok, né? Que a área da saúde talvez não mereça, né? Então, assim, o Instagram, o Facebook, você consegue filtrar isso, você consegue deixar ele com um caráter mais sério. O TikTok já é aquele caráter mais bagunçado, mais na zoeira, mais meme, né? E muitas vezes
você extrapola essa linha entre a ética e a exposição. Então, a gente percebe isso daí muito claramente. Ah, mas eu consigo seguidores, eu consigo ter engajamento com o TikTok. Olha, eu tenho não sei quantos mil seguidores. Tudo bem. Vai chegar um momento que você vai perceber que você não precisa de seguidores. Você precisa converter isso em pacientes. Né? Converter isso em pacientes. Eu vejo isso direto nas minhas conversas com colegas, né? A gente viaja pela Liga Nacional, a gente está sempre conversando com outros fisioterapeutas, e muitas vezes você vê que aquela postagem que ele fez não é o público que ele precisa ter ali para trazer para a clínica dele, para trazer para o trabalho dele. Né? Ele está fazendo uma postagem só para ter seguidores. Né? Então, às vezes, ele vai usar o corpo dele, ele vai usar a beleza dele, ou ele vai usar alguma influência que ele tem para trazer seguidores. Né? E aí eu estou aqui em Foz do Iguaçu, de repente eu estou cheio de seguidor de Fortaleza, por exemplo. Se eu for pensar em algo da internet, né, digital, tudo bem. E daí você assume essa responsabilidade de ter pessoas de todo o Brasil, de todo o mundo. Agora, quando você tem uma clínica, quando você tem algo mais local, então você tem que saber que essa exposição ela tem que ser um pouquinho mais direcionada. Hoje, eu digo para vocês, também vale a pena estudar um pouquinho o que é que você quer. Né? Com as limitações das redes sociais, não dá para você sair contratando agências. Eu contratei essa agência, coloco aqui, ali. Não estou dizendo que a agência não seja boa, porque eles são especialistas nisso. Mas quando você estuda um pouquinho do marketing, você acaba fazendo o quê? Direcionando para aquilo que você quer atingir como resultado. Né? Para quem me acompanha nas redes sociais, lá no Instagram, por exemplo, o Doc Kirihara, vocês vão perceber que eu tenho o quê? Eu tenho quadros dentro do meu Instagram. Né? Então, eu tenho o meu caso, o meu caso pode ser o seu caso, eu tenho Fala Crack, eu tenho vários quadros, né? Recentemente eu criei um outro quadro agora que Falando com Doc, acho que é alguma coisa assim, agora eu já não recordo mais direito, mas acho que é alguma coisa assim. Eu tenho vários quadros que eu coloco ali semanalmente. Para quê? Para que eu crie uma identidade com o nicho que eu estou trabalhando. Aquele cara que gosta mais de bastidores, ele vai saber que uma vez por semana vai ter ali algo para bastidores de esporte, da clínica, da fisioterapia. Né? Você mostrar como faz um ultrassom é um bastidor. Para aquele cara que se interessa pela profissão. Você mostrar como você trata um atleta, para aquele cara que gosta do futsal, do esporte, é um bastidor também. Então, no meu Instagram, eu sou bem eclético quanto a isso. E tem vários quadros. Tem um outro quadro lá que é Segundou com o Doc Kirihara, onde eu converso com os meus seguidores sobre assuntos diversos, motivacionais, né? Então, assim, eu fico focado, no meu caso, somente no nicho. Porque o objetivo final não é nem o marketing digital, né? Eu não estou ali para vender um produto digital, mas eu estou para vender o quê? O meu trabalho, a minha experiência, para que eu possa trazer os meus pacientes, trazer os atletas, para que eles possam estar ali comigo. Então, não adianta eu colocar lá um meme, por exemplo, só para ter seguidora, conseguir não sei quantas curtidas, não sei quantos comentários. Tudo bem. Mas eu preciso converter isso em paciente. Então é melhor, em vez de eu colocar um meme, eu conversar com ele, sentir a dor dele, saber onde eu tenho que agir para que eles possam vir para a clínica ou eles possam ter um contato comigo de forma mais profissional. Tá? Outra dica do marketing. Saber separar o que é profissional, o que é pessoal. É claro que
Mesmo que você tenha um Instagram profissional, uma rede social, vamos falar como toda rede social profissional, aqueles caras que estão ali, aqueles pacientes, eles também querem saber um pouquinho da sua vida pessoal. Você tem que saber o limite, né? Você tem que saber o limite. Principalmente nos tempos atuais, onde você postar uma foto, por exemplo, de sunga, de biquíni, pode ter interpretações diferentes. Mas não quer dizer que você não possa fazer isso. Mas talvez você deixe muito claro. Olha, estou de férias e agora, nas próximas 2 semanas, eu vou postar um pouquinho das minhas férias. É conversar. A rede social hoje serve para você conversar com os seus seguidores, né? Então, vamos lá, vamos apresentar uma palestra. Olha, para quem tem interesse na palestra, nós vamos discutir esse assunto. Você vai despertar o interesse daqueles que querem saber daquilo. O cara que quer saber que time eu torço, ele não vai querer saber da palestra, mas você está sendo claro com ele, né? Uma coisa que também que chama muito a atenção dentro das redes sociais, hoje eu tenho, por exemplo, devo ter 30 mil seguidores, e eu já percebi isso. Por isso que eu fiz os quadros, porque eu tenho vários nichos de pessoas ali dentro. Eu tenho o cara que está ali por causa do futsal, eu tenho o cara que está ali por conta do período que eu trabalhei no Bem Verão, que era nacional, então ele estava acima do peso, enfim, ele queria saber sobre saúde. Eu tenho um nicho, pessoal que gosta só do futebol, que não tem nada a favor do futsal. E eu tenho aquele cara que é o cara que gosta de saúde. E tem fisioterapeuta, né? Então, o fisioterapeuta que está ali, que ele quer aprender alguma coisa. Por isso que eu tenho todos esses quadros, né? Eu vejo muito Instagram. As pessoas vão colocando, postando foto, colocando, copiando, colocando, mas não tem direcionamento, né? Então, eu sou a favor, dentro do estudo de marketing que eu fiz, você ter postagens fixas. E aí fica uma dica para todo mundo que vai trabalhar com as redes sociais. Postagens fixas. Você sabe que toda segunda-feira tem um tipo de quadro. É igual uma televisão, né? Diferente dos stories. Né? É uma história que você vai contar ali. Então, ali você pode colocar o seu dia a dia, um pouquinho mais de bastidores. Hoje está chovendo, perdi minha carona, enfim. Alguma coisa que conversar com o seu público. Mas nas publicações é muito importante você seguir um critério para isso aí. Tá? E quando você trabalha com esporte, você tem que entender que as redes sociais, muitas vezes, ela é visualizada. Se você trabalha num clube de alto rendimento, como eu trabalho, muitas vezes o que você coloca ali pode ter um resultado, pode ter uma influência enorme na frente. Tá? Às vezes você coloca, olha só, você coloca um atleta, nós temos um jogo importante sábado, por exemplo. De repente você vai lá e posta um atleta que é a estrela do time, capitão, mais faixa, tudo, a 10, você coloca ele está machucado. Quer dizer, você entregou de mão beijada para o seu adversário e ele não vai jogar. Entende? Então, muitas vezes, quem trabalha com esporte tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Colocar, fulano está fazendo um regenerativo, então coloca uma foto dele lá, está fazendo um trabalho regenerativo. Beleza. Está se cuidando. Agora, dependendo da legenda que você coloca, atleta está tratando uma lesão do tornozelo. Ponto. Você já deu a sua escalação quase para o outro time. Entende? Então, isso é um cuidado que tem que ter nas redes sociais. Cuidado enorme com isso daí. Então, redes sociais, é bom, é ótimo, mas deve ser usado da maneira correta. O que eu recomendo sempre é você seguir uma linha, né? Eu tenho meus mentores. Então, você tem que ter o seu mentor.
tá? Isso é muito importante, que é um mentor que ele vai te levar ou vai te auxiliar a ir de um lugar para o outro, tá? Como que eu escolho esse mentor para que eu possa ter minhas redes sociais engajadas? Meu mentor tem que ter resultado. Eu não vou ser mentorado por uma pessoa que não tem resultado, que não tem influência nenhuma, né? Então, como que eu vou me espelhar em alguém que não tem experiência ou que não tem resultado? Então, você ter resultado é fundamental para que você possa ser mentor. E quando você vai escolher o seu mentor, você buscar isso daí. Correto, gente? Então, é isso. O que eu tinha para falar para vocês, me estendi um pouquinho, é um assunto que eu gosto. Gostaria de deixar aberto minhas redes sociais para vocês que vão assistir essa palestra. Ali, eu tenho sim um bom engajamento de estar respondendo. Procuro responder todo mundo, procuro auxiliar, né, dentro do que eu posso, todos os profissionais da área da saúde, fisioterapeutas, os recém-formados, estudantes, porque é em cima disso que as suas dúvidas vão me ajudar, né? Me ajudar a buscar, relembrar um artigo. Então, eu sou muito ativo realmente nas redes sociais. E queria realmente agradecer o convite. Espero ter contribuído para essa semana acadêmica de vocês. Espero ter sido um pouco ter sido claro dentro das explicações, tentando trazer um esqueleto da área esportiva, como é a ação do fisioterapeuta, depois dando essa pincelada na área das redes sociais, que é tão importante para que a gente possa se divulgar, possa se interagir, possa se integrar e criar uma profissão forte, né, uma profissão de resultados. E é como eu disse, você tem que entender que os resultados vão aparecer se você dedicar e ser bem mentorado. Quando você vai para uma faculdade, você tem um professor te ensinando, ele é o seu mentor naquele momento. Se você tem um bom professor, você vai ter uma boa experiência. Se você não tem, talvez não. E dentro das redes sociais é a mesma coisa. Tá? Quero agradecer e ser isso aí que eu tinha para falar para vocês. Cara, é excelente essa troca de experiência de um profissional de longa data e de excelente qualidade para a gente, para estudante, que dá uma segurança, uma confiança, um direcionamento do nosso caminho. Então, a gente agradece por você estar aqui com a gente, compartilhando esse momento. E, claro, temos perguntas. Vamos lá. O pessoal que está Adoro perguntas. O pessoal que vai estar assistindo a gente no YouTube vai mandar as perguntas diretamente para você, para o seu Instagram. Perfeito. Ou então eles podem mandar para a gente redireciona para você, marcando, fazendo toda a publicação. Tudo bem? Perfeito. Pronto. Minha primeira pergunta, já vou logo abrir logo. Cara, quando você começou a atender o seu primeiro time, como é que foi esse processo de avaliação? Você foi avaliação individual? Você usou aquele método FMS? Se não usou, qual método você usou? Qual foi aquela metodologia que você guiou? E já complementando, pré-jogo ou durante os trabalhos de prevenção, você usou aquele protocolo do FIFA 11+? Isso. Olha só. Quando eu comecei lá atrás, a gente começou de forma muito simples, né? Um bate-papo com os atletas, uma avaliação junto com o preparador físico, uma avaliação física normal, né? Acompanhando mesmo o preparador físico, fazendo a apometria, teste de salto, coisas bem simples, tá? Com o passar dos anos e a experiência, nós fomos percebendo que alguns testes eram importantes para que a gente pudesse usar na temporada, né? Então, na pré-temporada, a gente tinha uns testes importantes e a gente foi deixando eles de lado, alguns que a gente não percebia que ele ajudava, me dava um parâmetro, mas ele não, dentro do futsal, por exemplo, ele não era importante para nós, né? E aí, como eu falei, então a gente acabou criando um protocolo para a pré-temporada, um protocolo
para a temporada, para as lesões, enfim. Hoje, a gente teve agora o início da pré-temporada, semana passada, então nós estamos com 2 semanas de trabalho. Tá? Então, o que eu fiz na pré-temporada do Foz Cataratas Futsal, que vai jogar agora a Taça Brasil dia 20? A gente tinha 30 dias para se preparar. Tá? Então, a gente fez um trabalho, alguns testes, que foram o Hope Test, que e todas suas variantes, tá? O simples, o triplo, enfim, fizemos todos eles, Hope Test, o salto em distância, tá? Tanto vertical como horizontal. Eu fiz com eles todos os exames, que a gente chama de exames específicos, que é o quê? Testes específicos da ortopedia. Gaveta anterior, láquina, enfim, todos os testes. E aí, separado cada profissional pelo relato de desconforto que ele vinha tendo ou pela última lesão dele. Então, o cara que teve uma lesão ano passado, dor lombar, eu vou lá fazer um teste de Milgram, eu vou fazer um teste um pouco mais apurado dele. O cara que não relata nada de lombar, eu vou pensar já no tornozelo, joelho, quadril. Então, testes específicos, né, da ortopedia, os Hope testes, salto de distância horizontal. Fizemos o teste de potência nele, né, usamos o Eurotest, por exemplo, e, para finalizar, a gente está fazendo ainda, como a temporada com 2 semanas, a gente está trabalhando um teste isométrico de força com ele. Nós estamos usando um dinamômetro, tá? Um software que tem no mercado, então nós estamos usando ele para fazer os testes de força, para que a gente possa identificar as assimetrias. Então a gente vai ter pelo menos 3 importantes pontos aí. Se tem assimetria ou não de membros, ou de estruturas, nós vamos ter a relação dos isquiotibiais com quadríceps de membros inferiores para atletas de futebol, e nós vamos ter os testes específicos, né? Então, com os testes, eu consigo ajustar. Ó, então esse cara teve um déficit no salto, né? Então, eu achei que o salto dele não foi bom. Eu vou olhar a simetria, se tem simetria, se tem simetria. E dentro desse software que a gente utiliza, a gente consegue ver o pico de potência dele. Então, a gente consegue também fazer essa variante. Por que ele não saltou tão bem? Porque, de repente, ele tem um déficit, uma simetria, ele vem de um pós-operatório, então a gente consegue fazer essa relação. Então, a gente simplificou o protocolo para que a gente pudesse ter uma pré-temporada enxuta, né? Não ficar perdendo tantos dias com uma pré-temporada, porque a gente só tinha 30 dias para um campeonato tão importante, e, ao mesmo tempo, a gente tem agora ferramentas para o ano todo. Né? Então, eu sei a força, o teste foi feito em isometria de cada atleta. Daqui 30 dias a gente vai repetir todos esses testes, dependendo se estiver no meio da jornada de competição, e a gente vai tendo noção se esse cara está perdendo força, porque o que acontece? Conforme começam os jogos, intensifica-se esses jogos, os campeonatos, você às vezes treina pouco, academia quase nunca, né? E aí começa a ter as assimetrias. Então eu tenho um parâmetro, olha lá, fulano tinha tanto de força muscular lá na pré-temporada. Agora, com 2 meses, ele está perdendo força ou está com um desequilíbrio maior, então eu consigo ir corrigindo isso para evitar lesão. Então, na pré-temporada, quando a gente inicia, a gente trabalha dessa forma. Muito bom. E em relação à taxa de concussão ou aquelas emergências no campo, como é que é a ação do físio, o que ele faz? Quais são os cuidados que o físio tem que ter para estar preparado? Tá. A pergunta que você fez é sobre a emergência, né? Cortou um pouquinho. Me ouvindo, Jean? Sim, dá para ouvir. Tá vendo? É sobre as emergências em campo, né? Ou em quadro, enfim. Isso mesmo. É isso? Uhum. Tá.
que a gente recomenda sempre? Ter um curso, nem que seja um curso aí pequeno, de noções básicas de primeiro socorro, tá? Isso é importante. Apesar que hoje a gente tem um respaldo grande, né? Todas as competições hoje elas têm a exigência de um médico, elas têm a exigência de desfibrilador, ela tem a exigência de profissionais que vão fazer esse trabalho para você, né? Então, não é uma necessidade, que eu acho importante, mas não é uma situação que te exclui de trabalhar num clube, né? O primeiro socorro. Tá? Então, eu acho necessário, mas não quer dizer que se você não tem, poxa, então eu não posso trabalhar num jogo. Não, não é isso. Porque os campeonatos profissionais hoje, de alto rendimento, eles têm toda uma estrutura já prevendo uma situação de emergência, né? Ambulância, médico e equipamentos ali. Alguns campeonatos exigem até uma ambulância UTI, porque são mais agressivos, né? Então, mas você tem um curso de primeiro socorro, você tem uma noção básica disso daí, é fundamental, né? Principalmente em alguns campeonatos, equipes que eles não exigem que a equipe tenha um médico, né? Então, vamos pensar, no Paranaense de futsal, não é obrigatório ter um médico no banco, é obrigatório ter um médico no recinto, mas não é obrigatório ter um médico. Então, ali você vai ter que ter uma noção, né, de uma situação que você possa vivenciar. Mas sempre você vai ter, nos eventos, profissionais que vão te auxiliar ali, socorristas, né, enfim. Então, tem que se preocupar? Tem. Tem que se respaldar? Muito, tá? Você vai fazer só o seu trabalho, mas tem que saber que é importante ter um pouquinho de noção básica, pelo menos isso daí. Muito bom. Alguns ouvintes têm alguma pergunta para mandar? Eu tenho uma. Vocês conseguem me ouvir? Tá um pouquinho baixo, não. Deixa eu tentar pôr o fone. Me ouve melhor agora? Agora tá ótimo. Melhor. Eu tenho uma em relação assim, quando você, por exemplo, chegar em um clube, seja de futsal ou até do próprio futebol, é difícil a adaptação da convivência com os outros profissionais até você poder estabelecer uma maneira de conciliar os trabalhos distintos para que tenha meio que, na verdade, um consenso, né, do que seria melhor para aquele atleta, para os atletas como um conjunto, porque na verdade alguns clubes, né, tem o médico, o educador físico, fisioterapeuta, tudo isso dentro do nutricionista, tudo isso dentro do conjunto da equipe. Como isso funciona? Sim, toda equipe, você vai precisar estar em três escalas, tá? A diretoria, normalmente ela é muito ativa, tá? Aí vem a parte da supervisão e comissão técnica e jogadores. Toda mudança requer adaptação. Então, se você chega numa equipe e você vai implantar algo que você não está bem fundamentado, muitas vezes você encontra barreira. Por quê? Tem a parte financeira, né? Então, a diretoria, às vezes, tivessa por conta de parte financeira. Comissão técnica, e aí entra os outros profissionais, médicos, preparador físico, etc. e tal. Alguns, por desconhecer o que você vai fazer, por que eu vou fazer um teste, um ROP teste, por exemplo? Por quê? É necessário? Sim, porque eu preciso ver tal situação. Então, se você não estiver bem fundamentado, eles acabam te vetando ou te olhando mais de lado. Mas tem um detalhe muito importante, que é principalmente a experiência daquele outro profissional, né? Então, às vezes você tem técnicos que já foram jogadores, e eles falam, não, mas esse teste não precisa,
Porque talvez na época deles, 35 anos atrás, não era importante, né? Eles não conseguem enxergar isso, que há 35 anos, esse teste não era feito porque não sabia para que ia ser feito. Como, por exemplo, antigamente, todo mundo morria de infarto, AVC, pronto. Né? Então surgiram um monte de doenças? Não. Surgiu um diagnóstico, surgiu um teste para identificar que aquilo não era um AVC só. E teve tal situação que gerou um AVC. Né? Então, é mais ou menos isso. Né? Então, essa barreira existe realmente. E vem a barreira do jogador. Né? Tem jogador que entende perfeitamente, ele sabe que aquele teste que ele vai fazer não é para excluir ele do time, para que nós possamos dar condições para que ele possa aproveitar o máximo daquela estrutura que é o corpo dele, tanto física, fisiológica, metabólica, e também hoje muito a gente trabalha a parte emocional. Né? Então, respondendo a pergunta, existe sim. É complicado, mas você vai ter que se defender de que forma? Chegar com isso aí mastigadinho e fundamentado. Ou seja, é igual pedir para a mãe, eu quero ir no shopping. Por que você quer ir no shopping? Porque eu quero fazer isso, isso, isso e isso. Né? Agora você fala, eu quero passear. Não, mais tarde, não vai. Então, mais ou menos assim. Mas, Maurício, né? Mas existe sim uma barreira. Vou te dizer aqui, por exemplo, quando a gente tem troca de profissionais, né? E no Brasil é muito comum a troca de técnico. Então, quando chega um técnico, ele às vezes está acostumado a trabalhar com outro físio, com outro médico, com outro preparador físico. Até se adaptar, vai um tempinho. Né? E vamos dar um exemplo também, por exemplo. Eu já tive profissionais que trabalharam comigo e tinha dificuldade com a informática. Né? Então, hoje a gente passa relatórios diários dos atletas através de um grupo de WhatsApp. Correto? E aí, o cara tem que ir lá, ler aquilo, colocar lá ciente, ok, joinha, e às vezes o cara não faz aquilo. Mas você viu que ele visualizou. Né? Daí você fala, poxa, ou ele visualizou e não concordou, ou ele visualizou e não está nem aí, e aí depois você vai descobrir, não, que eu não sou muito, né? O negócio não é nem mandar mensagem, é ligar. Então tem tudo isso aí, mas são períodos de adaptação. Toda adaptação tem obstáculos. Tranquilo, obrigado. Nada. Mais alguém tem alguma pergunta? Aproveite o cara, rapaz, que ele está aqui em boa ação. Estou à disposição. Mas, como eu disse, também depois, quando quiserem, podem estar me mandando mensagem. Né? Vou estar sempre à disposição para que a gente possa fazer isso aí da melhor maneira possível e sempre com o objetivo de ajudar mesmo, de trazer conhecimento e trocar experiência. Cara, fala pra gente rapidamente, como é que foi essa experiência do trabalho de canoagem, que é um trabalho totalmente diferente, né, do futebol. Como é que foi esse caminho? Como é que você trilhou ele aí? Olha só, tudo começou comigo na canoagem em 2007, tá? Teve um mundial em Foz do Iguaçu. E naquele mundial, eles precisavam de uma clínica que pudesse dar suporte aos atletas que vinham de fora. Né? Então, eles vão receber o campeão mundial aqui, né, da modalidade, eles vão receber campeão olímpico, eles vão receber campeão sul-americano, pan-americano, eles vão receber pessoas, né, e eles não tinham uma clínica de suporte. Por quê? Porque a canoagem estava engatinhando em Foz do Iguaçu e no Brasil. Né? E aí eu fui consultado na época o que eu poderia fazer para dar apoio, para auxiliar, etc. E aí eu disse, né, não conheço do esporte, na verdade nunca havia
disputado falando canoagem slalom, tá? Que é as corredeiras. Mas eu aceitei o desafio, aceitei a oportunidade. Né? Por quê? Porque era uma área esportiva e era totalmente diferente. Então, eu trabalhei de 2007 até 2009, foram 2 anos, tá? Tanto num projeto social aqui em Foz do Iguaçu, como já com a seleção brasileira. Eu fui nomeado naquele momento como fisioterapeuta da seleção brasileira, já para o Mundial. Então eu cheguei lá, eu não conhecia as regras, não conhecia nada, fiquei dias estudando para tentar entender o máximo do esporte. Porque quando o atleta chegava, eu estou com dor no ombro. Eu falava, mas você não teve trauma, não bateu, não fez nada, que é diferente do futebol, tal. Aí você vai entender que os treinos são exaustos, que ele tem que dar um split, enfim. É bem diferente, tá? 2009 foi a minha primeira viagem internacional. Então, a experiência foi crescendo muito, né? Praticamente de 2009 a 2014, depois, tirando os 2 primeiros anos, eu fiz 7, 8, podendo chegar até 10 viagens internacionais. Conheci vários países através da canoagem, mas o mais importante era o aprendizado. Porque você chegava lá na Europa e a fisioterapia deles era diferente. A gente chegava lá com os aparelhos, né? Pouca terapia manual, e os caras chegavam lá, eles montavam uma maca e terapia manual. Entendeu? Terapia manual. E a gente saía daqui do Brasil pensando, nós estamos atrasados então, porque os caras são isso, aquilo. Não, pelo contrário, chegava lá, a gente tinha que dar suporte pro argentino, a canoagem do Paraguai, a gente tinha que dar suporte para outros países, porque aí eles não tinham nem o fisioterapeuta. Né? Então, assim, foi um aprendizado, foi uma experiência enorme, porque conhecer outros países, atuar em outros países, conhecer uma modalidade nova, então isso foi despertando o interesse em entender que quando você vai trabalhar com esporte, você pode, sim, focar um pouco mais numa modalidade, mas o esporte em si é importante você saber um pouquinho de cada modalidade. Eu recebo atleta de vôlei, por exemplo. Nunca trabalhei em nenhum time de vôlei, mas eu recebo atleta de vôlei. Recebo atleta de golfe. Eu tenho que saber como que o cara pega, o jogador de tênis, como que ele pega, qual que é a empunhadura que ele tem que usar, entendeu? E você tem que começar a olhar tudo isso daí. Né? Por quê? Porque o cara vai olhar para você e vai falar, quando eu bato na bolinha assim, quando eu bato assim, e vai usar os termos e fala, putz, e agora? Então, assim, a canoagem foi para mim um aprendizado, porque foi ali a 2007 até 2014. Aprendizado profissional, vasto, e também pessoal, porque foi ali que eu saí do país, conheci outros países, outra língua, outra cultura, enfim, tudo isso daí, que hoje eu acabei me iniciando em viajar também por conta disso. Me surgiu uma dúvida aqui. Primeiramente, queria agradecer, né, por essa aula que está sendo magnífica aqui pelo Dr. Anderson. Seguinte, doutor, eu queria saber qual é o procedimento do fisioterapeuta após uma lesão de um jogador de futsal. Quero saber quais os procedimentos que tipo assim, é uma equipe, né, ao total, médico, o educador físico. Queria saber também o procedimento que o fisioterapeuta usa após uma lesão de um jogador durante o jogo. Veja só, vou falar existe a questão seria ideal e existe a minha experiência prática, né? Certo. Normalmente os clubes eles vão ter um médico e um fisioterapeuta ali atuando, tá? Quando ocorre isso aí, você faz o quê? Vai lá com o médico. Então, o médico vai definir a lesão, vai definir tudo e vai te dizer, olha, é uma lesão grau 1 do músculo tal, e aí a gente programa o tratamento em conjunto, baseado na fisioterapia. Aqui no FOS, por exemplo, eu sou o chefe do departamento médico.
né? Por estar 12, 13 anos com essa equipe. Então, no meu departamento tem eu como fisioterapeuta e nós temos mais 3 médicos, né? Uma médica e mais 2 médicos ortopedistas, que a gente trabalha em conjunto, porém, eu faço o primeiro atendimento, né? Até pelo tempo deles, para que o cara torceu o tornozelo, então vai direto no médico, vai bater. Não, ele não vai estar lá em quadra. Então, eu faço esse primeiro atendimento, aí entro em contato com os médicos, né? Então, olha, doutor, fulano, atleta tal, fez uma torção, eu avaliei, grau 2, gostaria da sua avaliação. Aí esse atleta vai ser avaliado, e assim por diante. Então, é um pouquinho diferente o critério que nós utilizamos aqui, né? Então, a gente adaptou o critério. Num clube de futebol normal, ou futsal normal, que já tem essa experiência maior, aí normalmente tem um médico e ele toma a frente, né? Então, ele vai trabalhar e fala, agora você vai para fisioterapia. E aí conversa ali e se ajusta. Mas aqui é um pouquinho diferente por conta dessa experiência mesmo, né? E porque não era uma situação que a diretoria, que as supervisões que tinha, eles achavam como imprescindível. Agora mudou isso. Hoje eles percebem que tem que ter um departamento médico. Nós precisamos ter uma estrutura forte, departamento médico, fisioterápico, uma boa comissão técnica, bons aparelhos, bons instrumentos para treino, um bom local para treino, e aí depois bons jogadores, né? Que às vezes traziam contratações aí, jogadores de nome, mas chegava aqui, o jogador jogou 2 jogos a temporada toda, entendeu? Porque daí a gente não tinha estrutura para fazer ele jogar, entende? Quando ele tinha uma lesão. Hoje mudou muito isso daí. Até que nós vamos ter 4 semanas para a Taça Brasil, 2 semanas foi praticamente só a preparação física e o preparador físico. O preparador físico e o fisioterapeuta trabalhando e o médico. Então a gente conseguiu 2 semanas de pré-temporada mesmo, entendeu? Entendi. E depois começar agora os treinos visando o campeonato. Beleza. Dúvida tirada. Agradeço. Obrigado, Flávio. Valeu, doutor. Mais alguém? Alguma dúvida? Eu acho que Eu acho que não, viu, Jean? Anderson, Da minha parte, mais uma vez a gente agradece não ficou mais pelo seu dúvida. tempo estar aqui nessa área gravando com a gente. Muito bom essa experiência compartilhada. Valeu muito a pena. E, cara, diga aí onde a galera pode te encontrar, pode te achar, faça o seu jabá. Fique à vontade agora aí. Perfeito, Jean. Jean, primeiro eu quero agradecer, reiterar o meu agradecimento a todos vocês, né? A colocar realmente, colocar à disposição profissionalmente, colocar à disposição e na clínica, quem tiver a oportunidade de estar aqui em Foz do Iguaçu, de conhecer, de ir até lá, a gente pode estar mostrando. Também posso estar desenvolvendo numa oportunidade, quiserem acompanhar essa rotina, né, para conhecer, saber como que sentir essa pressão, né, de jogar no ginásio com 5.000 pessoas, né? Então isso aí também é interessante, mas coloco à disposição. Minhas redes sociais o Doc Kirihara no Instagram, tá? No Facebook é Dr. Anderson Kirihara, as 2 redes sociais que eu utilizo. Meu WhatsApp, ele é público, tá? Não importa a hora, assim como eu consigo ter tempo, eu vou respondendo. Então, as perguntas, as dúvidas, quer bater papo, enfim. Está aberto, está à disposição. Espero que vocês todos possam acompanhar ali os meus quadros nas redes sociais. E a clínica,
a Global Physics também vai estar sempre à disposição de vocês ali, que quiserem visitar, conhecer, sentir um pouquinho de como é esse dia a dia aí com o atleta. Obrigado pelo convite. E quem sabe já apareça por lá na Foz do Iguaçu, a gente daqui do sudeste da Bahia aparece por aí, fazendo zoada para vocês. Com certeza. Eu vou encerrar aqui a gravação, só que continua no grupo ainda, viu, Anderson? Tá. O pessoal que está assistindo, obrigado por estar acompanhando. Acompanhe o resto das palestras. E antes de terminar, tem um recadinho. Em março, 28, 29 e 30, vai estar ocorrendo nosso primeiro congresso internacional online. É um preço baratíssimo pelas referências de palestrantes que vocês vão encontrar. Vale a pena dar uma checada lá. Obrigado para quem está assistindo até aqui e nós vamos para a próxima palestra.